Vamos ver se melhorou. Melhorou? Eu acho que agora foi. Perfeito. Maravilha. Querido, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade e parabéns pelo teu livro, tá? Eu é que agradeço a oportunidade de aparecer no seu canal, acompanho seu trabalho também e agradeço muito a oportunidade. É a primeira vez aqui no YouTube? É a primeira vez. Que coisa, ingressando aí o nosso autor no YouTube pela primeira vez. E você mora onde no Brasil? Eu moro em Santa Catarina. Santa Catarina. Conhece o Rio de Janeiro? Eu já passei pelo Rio de Janeiro, mas só de passagem mesmo, não cheguei a conhecer a cidade. Quando voltar, mande mensagem pra gente tomar um café, ouviu? Com certeza. Muito bem. Gente, hoje a gente vai bater um papo com o escritor nacional Guilherme Becker. Ele que está com um livro incrível, publicado também pela Amazon e Clube de Autores, e a gente vai poder conhecer um pouquinho sobre essa obra, Um Assalto no Tempo. Primeiro eu quero dizer que essa capa está fenomenal. Arrebentaram na produção dessa capa. Ela está lindíssima. Foi feita por IA? Essa capa da editora, sim, foi feita por IA. Essa capa que foi a primeira capa do livro, quem fez fui eu. Ah, são duas capas então. São, antes da editora e depois da editora. Ah, mas o que tá sendo comercializado, qual é a da capa? É a É, primeira ou a segunda? é a segunda. Ah, essa aí é da primeira edição. É, seria, vamos dizer aí, a capa do autor, né? Porque fui eu que fiz. Ah, entendi. Mas esse livro foi publicado quando? Ele foi publicado agora, no início do ano, pela editora. Em janeiro agora? Ah, é um recém-nascido, né, gente? Foi agora 10 de janeiro. Sim, Cara, não deu nem tempo de fazer um lançamento presencial, né, Guilherme? ainda não. Mas você pretende fazer? Ah, o presencial, É, o lançamento? eles estão tentando colocar na Bienal, né, do livro. Aí vamos ver se lá. É um bom nicho, né? Ele atrai muito público. Não, e lançar livro na Bienal é tudo de bom. Qual é a editora? Literatura ativa. Literatura ativa. Ou seja, você vai para a Bienal ou só o livro que pretende ir esse ano? Eu ainda não tenho pretensão, não tenho ainda, vamos dizer assim, uma data marcada para ir, não. Mas o livro é garantido que vai. Ai, que maravilha. Vou passar lá no stand deles, então, para ver o seu livro, viu? Pode conferir, tem novidades muito boas. Que coisa, né? Agora, Bienal 2026 em São Paulo. Estarei lá também para receber os autores, expor as antologias, tudo pela Wiclap, que assim como o Clube de Autores também né, uma publicação independente. O do nosso autor agora está com uma editora nova e também estará na Bienal. E é óbvio que eu vou passar lá para ver o livro do Guilherme e de todos os outros autores que eles levarão. Agora, o livro com a capa nova não chegou para você ainda? Ainda não. Entendi. Já já, então, gente, eu mostro para vocês essa capa, a capa nova. Antes, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a trama que o Guilherme desenvolveu para gente. Ô, Guilherme, o que, que você traz em Um Assalto no Tempo? Eu combino elementos da cultura brasileira, eu coloco cidadãos comuns brasileiros
para viajar no tempo. Vamos dizer assim, uma roupagem totalmente nova. Eu sei que é um gênero aí que pode ser considerado saturado por muitos, porque praticamente tudo já foi feito, né? No sentido de que tramas ótimas, enredos perfeitamente conectados, mas eu tentei abrasileirar a forma como eu vejo a viagem no tempo. Ah, então temos aí uma ficção científica, É uma ficção científica, isso, com comédia. mas aí a gente pode dizer que é algo distópico ou não? É algo distópico no 2. Ah, então tem continuação. São 3, vão ser 3 livros. Uma trilogia, gente. O primeiro é Um Assalto no Tempo, isso que a gente está conhecendo. E o cenário é nacional, a gente está em São Paulo, é isso? Totalmente nacional. Eu tentei, vamos dizer assim, manter tudo do jeito mais brasileiro possível. Eu não internacionalizei nada, nem os nomes dos protagonistas, dos antagonistas, e nem a trama. Eu tentei fazer algo que enaltecesse a nossa cultura como um todo. Porque a gente vê que muitas obras, não brasileiras, tá? Mas em geral, que retratam a cultura, elas tendem a internacionalizar a nossa cultura. E eu não, eu parto do princípio de que o brasileiro, ele é um cidadão único no mundo, entendeu? Tem peculiaridades da nossa cultura que elas são únicas no mundo, entendeu? E eu tento trazer Entendi. isso. Ah, entendi. Bom, em uma São Paulo pulsante, onde o caos e a esperança caminham lado a lado, um relógio antigo cai nas mãos erradas. E aí já levanta a primeira questão, porque a gente vê a capa e começa a ler a sinopse e começa a se perguntar o que veio primeiro? O relógio, os personagens ou o tema das escolhas que você fez? Quando eu vou construir um livro, eu sempre parto da premissa, uma premissa interessante. Como eu pensei nessa premissa? Eu pensei da seguinte forma: como pessoas comuns, trabalhadores comuns, lidariam com a situação extraordinária de viajar no tempo de uma forma extraordinária também, entendeu? Você em algum momento se vê viajando no tempo? Você acha que isso é possível? E se fosse possível, você viajaria? Eu acredito que matematicamente é impossível viajar no tempo, é só uma ficção mesmo. Ah, os números dizem ao contrário, Guilherme, não? A física diz ao contrário, não? Sim, não, a matemática, né, a física em geral diz o contrário, mas nada é impossível, né? A gente vive a teoria das cordas, nada é impossível. Você viajaria para onde no tempo? Há um lugar com mais sossego. Menos... Eu voltaria lá para década de 20, falaria assim, Gambel, cancela, deu ruim lá em 2026, estamos numa distopia de celular que você não tem noção, finge que você não descobriu isso e não inventou isso, pelo amor de Deus, cancela o telefone que deu ruim lá na frente. Era a primeira coisa que eu faria, viajaria no tempo lá para Gambel, gente, pararia tudo para a gente não viver a distopia de celular que a gente está vivendo hoje. A gente é escravizado pelo celular, né? É. A gente vive uma distopia, né? Basicamente. Tecnológica. Eu acho. Muitos ficção científica, livros de ficção científica se tornaram real na nossa década. É. Você sabe que eu estava vendo aquele filme do Exterminador que já falava de inteligência artificial. Sim. Os caras tentando ali, ó, para com isso. Isso aqui é para mostrar que isso aqui não é brincadeira. A gente acreditou? Não. A gente não acreditou. Olha aí o que a gente está fazendo.
O livro mais que eu acho que tenha se tornado mais real das distopias que eu já li foi em 1984, de George Orwell. Esse aí. É claro que o livro, vamos dizer assim, ele tem simbolismos que talvez, se colocados em prática, talvez não sejam tão perceptíveis à nossa sociedade. Mas se você colocar que tudo aquilo ali era uma simbologia de alguma coisa, é o livro que mais se aproximou da realidade aí. Hoje nós somos controlados, né, pela tecnologia. Né? É verdade. 1984, aliás, é um soco no estômago. Quem não leu, leia, para entender, inclusive, a própria realidade. Sim. Voltando um pouquinho aqui no Assalto no Tempo, o livro do nosso escritor, ele tem um personagem cujo nome é Rafael. Rafael é um ladrão que acredita estar condenado por sua origem. Vê no objeto a chance de mudar a sua vida ou de destruí-la por completo. O Rafael é um ladrão, ok. Vamos aprofundar um pouquinho mais nele? Quem é o Rafael? O Rafael não é o protagonista dessa história. Ele, vamos dizer que ele é o elo entre a máquina do tempo e a protagonista. A protagonista desse livro é uma mulher. É a Ana Vitória. Que bacana. Por que você inverteu aí, botou uma figura feminina como protagonista ao invés de um homem, numa ficção científica, né? Que é incomum. Na verdade, eu tentei subverter todos, vamos dizer assim, todos os paradigmas que poderiam existir. A personagem ela é feminina, mas ela é forte. Forte no sentido de personalidade, né? Os fortes no livro, que deveriam ser fortes fisicamente, eles geralmente perdem fisicamente para os mais fracos. Então eu subverto as expectativas no livro, entendeu? Olha que interessante, né? Ao lado de Vitória, sua irmã, uma mulher que resiste ao destino com livros, lógica e coragem. Ah, peraí, é Ana Vitória e Vitória? Quem é a irmã dela? O nome dela é Ana Vitória. Mas ao lado de Vitória, sua irmã. Ah, sim, eles são irmãos, é isso? O Rafael e a Vitória. Entendi isso. Agora. São bem diferentes, né? São personagens bem diferentes. Eu quis colocar de uma forma bem simplificada, porque pode parecer até óbvio dizer isso, mas para a juventude tenra mesmo, a importância das nossas escolhas e as consequências, elas pesam. E muitas vezes a juventude não entende esse peso dessas escolhas. E eu justamente quis colocar ele como um contraponto a ela, justamente para ver essa dualidade na questão das consequências das nossas escolhas. Ele escolhe o jeito mais fácil de viver, mas nem sempre o mais certo. E ela, por mais que tenha uma vida mais dura, ela sempre escolhe o certo. E eu coloquei essa dualidade no livro aí para gerar esse enfrentamento para o leitor, né, mais jovem. Entendi. Agora, a relação dos irmãos, ela é uma questão central no livro? Não. A questão central do livro é que quando eles viajam a primeira vez no tempo, eles acabam com a família deles. E aí eles têm que consertar essa quebra que acontece, entendeu? Entendi. Quer dizer, essa viagem no tempo acontece pelo relógio, é isso? Isso. Então, o relógio ali, ele não é só um objeto de ficção científica, né? Ele vai funcionar... O fundador da história, né? Ele é o motor principal da história, mas ele também está no livro todo. Eles viajam aí aproximadamente aí 12 vezes só nesse livro. No próximo, eles viajam coisa de 18 vezes. Então, eles viajam bastante. Fora o que não... Fora o que eles não no livro. Porque existe um salto temporal do assalto que dá errado para quando a Vitória busca ele na delegacia. E esse salto temporal, ela fica 5 anos viajando aí a torta direito. E eu não coloquei nesse livro, justamente para deixar o leitor instigado com o que aconteceu. Ah, até porque, né, uma trilogia. Se entregar tudo agora, a gente não lê o segundo, né, o terceiro. Eu tenho que amarrar tudo no 3, então eu tive que abrir várias pontas.
Eu imagino. Agora, deve ser cansativo pra caramba escrever uma trilogia, né? Às vezes um livro aí tem 40, 45 mil palavras. E é cansativo pra caramba. Como é que você, o teu processo de escrita aconteceu nessa trilogia? Você esquematizou antes? Você trabalha com algum método de construção de esqueleto da história? Como é que funciona isso? O esqueleto da história, eu faço a construção do esqueleto antes de escrever o livro. Eu coloco tudo que eu quero que os personagens sejam, façam, e toda a trama. Aonde eles vão começar, que seria a premissa, que é a primeira coisa que eu escolho, e aonde é que eu quero que acabe. Entendeu? Então, quando eu vou colocar no papel, eu já tenho tudo na mente. Claro, não tudo. Os diálogos geralmente brotam como pipoca. Porque às vezes você pensou uma coisa e aí você precisa emendar tantas outras coisas e você encontra tantas outras boas para você colocar que você vai colocando, vai colocando. Os diálogos vão se inflando facilmente. Já os diálogos eu não escrevo antes. Eu escrevo na hora. Eu formo o esqueleto do livro e põe no papel já. A única coisa que eu não tenho em mente ainda são os diálogos. O Ah, di- o diálogo bem bolado, gente, faz toda a diferença. Eu já peguei livros com diálogos fraquíssimos, um enredo muito bom, mas diálogos fraquíssimos. E isso dá uma desanimada. Então, o escritor nacional tem que estudar diálogo, tem que montar um diálogo bom, porque atrai o leitor cada vez mais. Agora, eu vi que dentro da tua história você meio que aborda ali desigualdade social. E isso dentro desse enredo de ficção científica, né? Por que é tão importante, na sua concepção, no seu processo de escrita, trazer esse elemento para a história? É porque eu sou de classe mais baixa, né? Então, é uma representação, vamos dizer, do meu próprio ciclo social, entendeu? Eu trago experiências, né? Junto com a escrita. Eu trago minhas próprias experiências. Não para o livro, mas experiência no sentido social. Eu, Entendi. como cidadão dessa sociedade, entendeu? Entendi. Você acredita que, sei lá, o passado de uma pessoa determina o seu futuro? Não necessariamente, não necessariamente, não. Eu acredito que a vida é feita de escolhas e vamos dizer assim, com melhor você fizer essas escolhas, melhor as consequências dessas escolhas. É justamente o tema principal do livro. Entendi. Pois é, essa questão da escolha, né? A história fala muito sobre as escolhas. E isso levanta uma questão, principalmente voltada ao Rafael. Você acha que existe ali uma escolha específica que para você define o destino do teu personagem? O Rafael é assim, ó, em que ele vai gerar sentimentos ambíguos no leitor, porque ele é uma pessoa que tem atitudes muito erradas por motivos bons, mas os motivos justificam as ações. E o final dele, o final da história dele, valeu a pena todas essas ações? Entendeu? É justamente essa é a pergunta que o livro 1 deixa no final. Ele justamente pergunta isso daí: vale a pena tomar esse caminho, sendo que pode te levar a consequências terríveis, consequências muito ruins? Entendeu? Ah, então a gente tem aí uma questão dentro do livro que o leitor vai encontrar sobre reflexão, talvez sobre culpa, redenção, segunda chance, talvez, né, Guilherme? É isso que tu espera que o leitor desperte, não é? Sim. Agora, dentro dessa tua história, a gente foi apresentado aos irmãos. Qual outro personagem tem que você evidencia?
É um grupo, né? Eles formam um grupo. Eu tentei fazer no estilo a dinâmica entre o grupo total. Então eu coloco várias características dos personagens totalmente diferentes. Tem um que é um pouco mais velho, que tem habilidades mecânicas que são necessárias para a trama se desenrolar. E ele tem uma personalidade, vamos dizer assim, ele gosta das coisas mais antigas, ele, assim, é como se fosse a geração dos nossos pais, que gostava de tudo mais tudo diferente, tudo antigamente era melhor. E tem um mais jovem, que é o André também. Ele é bobão, ele não sabe nada do mundo e ele é como se fosse uma marca com as outras, ele não tem uma personalidade identificada. Ele vai conforme a maré. Se uma pessoa fala que aquilo é bom, ele aceita como bom e continua, entendeu? Tem o antagonista também do livro, né, do Anderson, que ele, eu já coloquei tudo que fosse de mal nele, eu já coloquei nele porque é para o leitor já logo de início não gostar dele de uma vez, eu nem precisar explicar o porquê. Depois que ele faz as coisas ruins, você já fica com mais ódio ainda, mas eu já coloquei as pessoas para odiar ele desde o início para não haver essa dualidade. Caramba! Até porque eu já tinha gastado essa carta com o Rafael, né? Eu já tinha gastado essa carta. O Rafael é bom ou é mal? É bom ou é mal? O livro todo é bom ou é mal? Aí eu não poderia fazer isso com o antagonista. Não, ele tem que ser mal de qualquer jeito. Ele é mal o tempo todo. É muito bom isso. Eu acho que um bom vilão, ele carrega uma história nas costas. Eu prefiro os vilões do que os bons moços, que eles dão uma pimentada, né? Você ali na tua narrativa induz que no livro o tempo, o tempo, ele parece ser muito frágil. O que isso significa no teu livro? O tempo ser muito falho? Frágil. Na verdade, isso daí vai ser explicado no 2. Porque como é que eu posso dizer sem entregar aí muito do programa? O relógio foi dado a eles por um motivo. Nada é por acaso. Até vamos dizer assim, as intempéries do livro, que às vezes fala assim, nossa, não tem motivo nenhum disso aí acontecer. No 2 será explicado o motivo disso ter acontecido no caso do tempo frágil. Ele, na verdade, eu não posso dar spoiler, mas vamos dizer que é o motivo do 2, entendeu? O motivo do porquê o 2 acontece. Entendi. O 2 já está pronto? Mentalmente ele está pronto, agora ele está em fase de desenvolvimento de 70 páginas já. Mentalmente ele está pronto, é ótimo, gente. Assim, mentalmente eu já tenho uns 13 títulos já estacionados já para entrar na garagem, sabe? Já é alguma coisa, né, gente? A gente não pode negar. Agora, aqui eu tô vendo que o relógio muda o tempo. E eu queria saber que quem realmente muda a história é o objeto, são as decisões humanas. Como é que você coloca isso no teu livro? São as decisões humanas que mudam o tempo. O relógio ele apenas transporta você até onde você quer chegar. Você coloca a data e ele lhe transporta. Mas as suas ações são as consequências do livro. Assim como tudo na vida, né, gente? Eu acho. Qual foi ali a tua parte mais desafiadora de produzir o primeiro volume? Eu achei, a primeira vez que eu li para revisar o livro, eu achei os diálogos muito filme americano de segunda categoria, sabe? Você tem que não sei. Então eu tentei, vamos dizer assim, colocar mais informal os diálogos para que eles fossem mais realistas. Porque às vezes você vai escrever e uma pessoa normal não fala daquele jeito, uma pessoa na vida real não fala daquele jeito. E é justamente o que eu queria proporcionar, uma experiência o mais próxima possível da realidade. Então, eu acho que a parte mais difícil foram os diálogos, porque os diálogos, eles, na minha opinião, eles estavam muito engessados, eles estavam muito técnicos, e eu tive que informatizar para que eles se encaixassem melhor ali, para que eles ficassem mais naturais.
né, de uma forma mais natural. Sim. Porque também, né, gente, é chato a gente pegar diálogos formais demais. Aliás, a tua história é de qual tempo, período? Ela tá hoje? Ela tá no futuro? Qual o tempo? Ele se passa a época atual, 2025, que foi no ano que eu escrevi o livro, mas eles viajam para 1997, 1984, 2084, eles viajam para vários, 1584. Imagina, 1584, gente. Todo mundo. Ai, eu adoro pensar nessas coisas. Aquela situação inusitada que a protagonista ela tem que dar o celular dela para os índios para poder correr dos índios. Porque ela não tinha mais solução, para poder escapar dos índios, ela tem que deixar o celular dela lá no passado. Ai, ai. Agora, você, com tanta viagem no tempo e etc., como é que foi a pesquisa que você precisou fazer para trazer realismo para o teu livro sobre essas viagens no tempo durante a narrativa? Eu tive que me desprender totalmente do que possa ser minimamente possível real sobre viagem no tempo para fazer o livro. Por dois motivos. Em teoria, ela não existiria, né? Fisicamente, ela é impossível. E o jeito mais correto de você ver uma viagem não seria esse. Seria, vamos dizer assim, igual em Vingadores, quando você não consegue voltar para o lugar onde você estava antes. Entendeu? Esse seria o jeito mais correto de viagem no tempo, é o jeito mais cientificamente correto. Entendeu? E no livro, não, eu tive que abandonar isso e de volta para o futuro mesmo. O que acontece aqui dá problema lá. Vixe, Maria, tem alguma cena ali que particularmente foi a mais difícil para você produzir, a que te marcou mais? O que me marcou mais, É. o final. O final, ele é bem impactante. Eu deixo tudo em aberto, né? Ai, gente, eu sou muito curiosa com essas coisas de livro. E ele ainda deixa um final aberto. Ainda bem que eu já botei seu livro aqui na minha biblioteca. Vou começar a ler já, já, porque eu Eu, morro de curiosidade desses finais, gente. Quando a gente menos espera, o autor sacaneia a gente. Falo logo. Eu sei que eu sou autora também, adoro brincar com os meus leitores. E final aberto, porque a gente fica pensando no livro durante semanas. O intuito é esse, a gente pensa. O que poderia ter acontecido? o livro que te instiga a pensar é o livro que te transforma, é o livro que te pega. Muitos, eu já li, não vou citar, pelo amor de Deus, para não desmerecer ninguém. Eu já li livros que eram considerados best-sellers, incríveis, os mais vendidos, e hoje em dia eu vejo, depois de 20 anos depois de lido, eu já não lembro tanto dele quanto livros que me fizeram pensar no final, pensar vamos dizer assim, na ideia central que o livro passava, entendeu? Tem livros que são realmente marcantes, né? É exatamente isso. Eu adoro quando eu estou lendo uma biografia, por exemplo, e eu sei que aquela biografia vai me levar durante meses a refletir. Ou até um livro de ficção mais com pitadas ali de realidade, onde os autores fazem referência a situações reais. Isso também me faz refletir, porque me obriga a pesquisar sobre o que ele está falando. Ficção científica é isso o tempo todo. Vai obrigar o leitor a pesquisar sobre o que o autor está falando, sobre o que aqueles personagens estão conversando. Agora, você, como escritor de uma trilogia que está saindo do forno, você acredita que todos nós possamos carregar um relógio simbólico na vida? Com certeza, com certeza. Eu acredito que não existe tempo para você recomeçar.
Não existe idade, não existe tempo, lugar, não existe. Basta você querer. Bom, o livro, gente, está no site da Amazon. Eu vou botar o link aqui para vocês, tá? E vou mostrar a capa que está belíssima. Essa capa feita por IA é uma capa que juntou elementos lindos. Deixa eu até botar aqui para vocês verem. É muito bonito mesmo. Ela Deixa eu tem a ver. essência do livro. Tem o quê? A essência do livro. Essa daqui é a irmã do Rafael, não é? Essa é a Vitória, isso. É a protagonista. Esse aqui é o primeiro volume, tá, gente? Um Assalto no Tempo. Agora, esse nome é um plot do livro, não é? Sim. Eu imaginei. Eu imaginei. O segundo livro já está sendo encaminhado. 70 É, páginas. Vai dar umas 300 no final. Nossa, coisa pra caramba, gente. Esse Um Assalto no Tempo já tem quase 200 páginas, tem 192 páginas. Então dá para sentar e ler numa tarde tranquila. O segundo volume, eu sei que ainda está muito na mente, mas a gente pode esperar o quê do segundo volume? Da mesma forma, eu tentei fazer da mesma forma que os filmes de Volta para o Futuro. No 1 você está no passado, no 2 você vai ao futuro e no 3 você vai muito ao passado. Então o 2 vai se passar no futuro. Em 2084 que você falou, não é? Em 84, que é o fim do livro 1. Vixe! Essa organização não vai confundir o leitor, não? Não é só para confundir, mas é uma referência ao livro 1984. Entendi. Uma distopia totalitarista, sabe? Entendi. Agora, existe um romance dentro da tua história? Existe, mas eu não posso revelar. É 2 personagens que ainda não sabem que se amam. E também não são da mesma época que se amam também. Tem sempre isso, né? Eles nunca são. Eles estão almas gêmeas um do outro, mas estão desconectados pelo tempo ainda. Você tem alguma cena, por exemplo, no teu livro, explícita de violência? Muitas cenas de violência. Num Assalto no Tempo, um pouco sim, as cenas finais são violentas, não violência, aquela gore lá, aquela violência de sangue e tudo mais. Não tem tanto assim. Elas são mais cenas de ações, mas tem muita violência, sim. Vixe Maria. Você falou anteriormente que também tem humor na tua história. Muito humor. O livro ele é basicamente humor. Como é que você equilibra tanta violência e humor ao mesmo tempo? Na verdade, eu utilizo o humor como um alívio cômico para o livro, porque eu vou lidar com situações pesadas, como fome, miséria, luta de classe. E nesse meio tudo, eu tentei aliviar para que ficasse, vamos dizer assim, de uma forma mais alegórica, entendeu? Para que não fosse pesado. Tanto é que se você ler o livro, ele é um livro fácil de você degustar ele. Ele não é um livro que vai lhe trazer grandes questionamentos sobre filosofia. Eu não vou desenvolver filosoficamente os personagens, não. Eu vou trazer diálogos agradáveis, uma história legal, entendeu? E um final extraordinário. Tudo que a gente morre de ódio. A gente quer ver uma família feliz, aí vem alguma coisa e acaba com a nossa felicidade. Aí o que a gente faz? Manda um direct pro escritor. Você acabou com a minha vida. Eu esperava um outro final. O que eu vou fazer da vida agora? Eu estava lendo Pode. um livro, eu estava lendo sobre sobrevivência, né?
que um senhorzinho ajuda uma mulher na floresta tal, e a mulher estava sendo perseguida pelo homem. E aí o antagonista vai e mata o cara, mas coisa de 30 páginas de livro. Eu desisti do livro, porque eu gostava tanto do senhorzinho que ajudou a mulher, que eu falei, não, eu não vou continuar esse livro, porque me decepcionei. Pai eterno. Agora, você sabe que quando a gente escreve, os personagens criam alma de verdade. Eles conversam com a gente, eles falam com a gente. Como que foi para você se tornar uma ferramenta na mão dos teus personagens? Planejar uma cena, às vezes, e eles chegarem lá e mudar tudo. Acontece muito. Até porque quando você dá uma personalidade ao personagem, aí aquela personalidade muito específica, você acaba não fazendo o que você quer para fazer o que o personagem faria. Você não faz o que. Às vezes você tem um planejamento, um diálogo planejado para aquele personagem. Mas aí você fala: não, peraí, esse personagem não falaria assim, ele não agiria dessa forma, ele não teria essa atitude. Eu já cheguei no meio do livro assim, que eu ia fazer um trair o outro, assim, coisa besta, mas uma traiçãozinha. Não no sentido traição conjugal, no sentido traição de amizade, né? E eu não fiz justamente pelo caráter do personagem. Eu não consegui continuar por causa do caráter do personagem. Eu não escrevi a cena. Oh, meu pai eterno. Agora, você tem irmã? Tenho. A tua personagem tem alguma coisa da tua irmã? Ela é bem parecida com a minha irmã, uma mulher forte, decidida, brava, bem parecida até. Braba é muito bom, né? Eu adorei essa característica, gente, braba. Agora, o Guilherme, me diz uma coisa. Eu estou vendo aqui no site da Amazon que o teu livro já tem classificação, mas o leitor não botou aqui a avaliação. Hoje a gente está num mundo tecnológico onde livro físico e digital estão cada vez mais bombando. Estamos em anos de Bienal, o público está crescendo muito no digital. Como é que você vê o mercado hoje, já que escritores de ficção científica não são a maioria de publicação, tanto na Amazon quanto na Wiclap, ou por editora tradicional. São pouquíssimos, ou ainda em crescimento, a ficção científica. Como é que você vê esse mercado? É assim, ó, eu vou falar uma coisa que talvez assim seja um pouco difícil de ouvir. Eu considero o mercado literário brasileiro um pouco predatório. Se você não se encaixa nos padrões, até nos temas de livros que sejam aí mais vendidos, você acaba sofrendo aí não chega a ser um cancelamento, mas um escanteamento do que você poderia ser. Eu acredito que falta muito a questão do incentivo à cultura também. Mas eu tenho visto que tem aumentado o público que lê. Eu estava vendo várias reportagens que tem aumentado o público que lê. Eu acredito que a tecnologia, na verdade, é uma aliada à leitura, porque, querendo ou não, ela transforma em outras plataformas aí um conteúdo que talvez não seja tão acessível hoje em dia, porque hoje um livro aí está R$ 60, R$ 80 um livro que até 5, 10 anos atrás era R$ 30. Então, assim, ela tem, vamos dizer aí, ajudado, ou a tecnologia tem ajudado. E eu sou um grande fã, cara, de audiobook. Sou muito, muito fã de audiobook. Eu considero o audiobook não só uma inovação para a gente que gosta de ler, como ela facilita muito, entendeu? Pois é, essa questão da facilidade, né? De você, às vezes, comprar um e-book por R$ 5,99, R$ 1,99. Às vezes, um e-book que você queria ler e não tinha como comprar por 50, R$ 60 no físico. Com essa facilidade tecnológica, literária, isso também ajudou muita gente, não só consumir livros para ler,
como também para escrever. Quanta gente não está publicando, Sim. usando as ferramentas tecnológicas e agora de IA para poder publicar. Isso É que tudo é ficção científica. a tecnologia ela democratizou, né, a área da publicação de livros, porque vamos dizer que até 20 anos atrás um escritor ele não teria muito o que fazer não, porque uma editora ela não vai investir no seu livro, ela não vai investir numa pessoa desconhecida, e mesmo que você tenha algum conhecimento, geralmente elas só avaliam gente famosa que já tem um nome de peso, porque aí o nome da pessoa vai vender o livro, ou se a pessoa já tem aquele lastro grande de público, que aí ele vai já atrair uma certa fidelidade do seu público para a venda de livros também. Então, a tecnologia, ela de certa forma, ela democratizou e a gente tem conseguido aí ver emergir aí no mercado. Eu considero aí escritores muito bons que não teriam uma oportunidade em editoras tradicionais, entendeu? Exatamente. É também a grande importância e diferença quando a gente vai à Bienal. Encontra dentro da Bienal escritores independentes, lutando por espaço, fazendo palestra, vendendo seus livros. Esse ano, o Guilherme falou que não vai conseguir ir, né, para a Bienal, mas que o livro estará lá. Olha a evolução, Sim. Nunca né? imaginei chegar aqui, na verdade, viu? Pois é. Ó, o Diogo está falando, eu vim pelo clube de leitura LR, a gente não conhece. Eu, pelo menos, não conheço esse clube de leitura. Eu Depois, tenho vários grupos de leitura no WhatsApp. Eu mandei para alguns. que legal! E qual é o nome? Eu tenho vários. É o Dica de Leitura, tem o Clube dos Autores, Dicas de Livros. Eles são grupos que tem no Facebook e aí eles têm grupos de WhatsApp. Aí você entra no grupo do Facebook, eles te dão acesso ao WhatsApp lá, onde eles têm todo o conteúdo, você pode divulgar também suas obras. Bem legal. É Que uma, legal! é uma Ah, relação bem íntima, bem legal, bem interessante. É importante para o escritor ele ver todos os lados, todas as dificuldades, porque às vezes a gente pensa que uma dificuldade é grande, você olha para uma montanha e você fala, meu Deus, como é que eu vou escalar ela? Mas às vezes se você tem uma objetivo ou até, vamos dizer, uma direção que alguém consiga lhe dar, o caminho se torna mais fácil, né? pois é. Isso também é bem legal, né? Agora, qual é o teu arroba, Guilherme? Guilherme Becker, escritor. Ó, gente, vou botar aí nos comentários. Guilherme Becker, escritor. Já segue lá no arroba dele, para que vocês possam acompanhar todo o material que ele gera, né? É, diariamente ou sobre o livro. E vou botar aqui também, ó, o link do livro do nosso autor. Pronto. Muito bem. Agora, o Guilherme, dos 3 livros que você pretende publicar, né, como uma trilogia, qual que você gosta mais? Um Assalto no Tempo, ele tem um carinho especial no meu coração. Eu já produzi obras depois, que eu terminei ele em junho do ano passado. Aí eu tinha publicado independente e depois publiquei por uma editora, mas eu já produzi outros livros que é um terror, o demônio e uma cachorra chamada Mel. Estou produzindo agora o novo Se Meu Uno Voasse, que também é uma ficção científica no interior de Minas Gerais. E eu não vou mentir, o que mais me dá calor no coração é Um Assalto no Tempo. Ele é até agora minha obra-prima. Eu tenho livros antes dele, tenho 2 livros antes dele, já tenho uns 3 livros depois, mas ele é o meu xodó. Deus, que bonitinho ouvir ele falando assim, né? É o meu Star Wars para Disney, vamos dizer assim. Ai, meu Deus do céu. Muito bem. Deixei o link do livro para vocês. Deixei o arroba dele aí. Já segue lá. Já comenta. Não deixem de se inscrever no canal.
Isso ajuda muito. A gente hoje vai bater papo até 22h30 com escritores, profissionais da área da saúde, então não saiam daí. Querido, só te agradecer por esse bate-papo incrível, te parabenizar ainda mais pelo teu trabalho. Não pare de escrever. Grite se precisar de ajuda. E muito obrigada, tá? Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço por todos que compareceram também à live, eu agradeço muito por tudo. Maravilhoso, né? Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Um beijo grande. Já já eu volto. Beijo, Guilherme. Beijão, tchau, tchau.